Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Carlos Mainardes do programa Matemática em Concursos. Hoje vou resolver para você uma questão sobre regra de três composta, uma questão da prova da Consulpan de 2014. Considere que em uma obra da construção civil, todos os operários trabalham com desempenhos iguais e constantes. Sabe-se que 24 desses operários, trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias, conseguem realizar 75% de uma determinada tarefa. O número de operários que conseguirão realizar toda a tarefa em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia, é igual a alternativa A, 10 operários, alternativa B, 13, alternativa C, 16, alternativa D, 19. Bom, então, para a solução dessa questão, eu coloquei ali um quadrinho com operários, tempo e execução. Isso aí não tem na questão, eu coloquei aqui para adiantar. E eu vou organizar os dados nesse quadrinho, certo? Então, veja só. O importante quando a gente vai realizar a regra de três composta é que a gente faça uma análise das grandezas e essas grandezas, quando analisadas, elas podem ser diretamente proporcionais entre si, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou quando uma diminui, a outra também diminui. Ou inversamente proporcionais, de forma que o aumento de um causa a diminuição da outra, ou o contrário, a diminuição de uma causa o aumento da outra. Então, a representação seria da seguinte maneira, eu vou colocar aqui, ó. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente representa por duas setinhas, tanto faz se é para baixo ou se é para cima, mas elas têm que concordar no sentido. Então, as setinhas têm o mesmo sentido. E como que a gente resolve quando as setinhas têm o mesmo sentido, que as grandezas são diretamente proporcionais? Nós multiplicamos cruzado, tá? Então, a gente multiplica aí cruzado. E temos as grandezas que são inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais, quando a gente percebe que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, a gente representa com uma setinha para cima para uma e uma setinha para baixo a outra. E a multiplicação dessas grandezas ocorre em linha, certo? Então, essa é a primeira organização para a gente resolver regra de três composta. Essa questão, então, aqui fala, observe que são, nessa obra de construção civil, os operários trabalham com desempenho igual e constante, e nós temos 24 operários, então são 24 operários. E o tempo que eles trabalham é 6 horas por dia durante 10 dias. Então, no tempo, eu vou fazer o seguinte, ó, são 6 horas vezes 10 dias, o que dá 60 horas, certo? Então, 60 horas. E eles conseguem realizar 75% de uma determinada tarefa. Então, a execução, eu vou colocar aqui em valor decimal, é 0,75. Tá? Então, 0,75 é 75% representado em valor decimal. Aqui vem a pergunta. O número de operários, então o número de operários seria X, que conseguirão realizar toda a tarefa em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, veja, trabalho de 8 horas por dia, vezes 15 dias. Fazendo essa multiplicação, nós temos 120 horas no total. E será igual a... Observe que aqui fala que os operários conseguirão realizar toda a tarefa. Quando, na primeira leva de 24 operários, eles executaram apenas 75%. Então, aqui, se eles conseguirão realizar toda a tarefa, significa que eles vão desempenhar, eles vão executar, a execução será de 100%,
que representado na forma decimal corresponde a 1,0, que é 1. Agora, com isso, a gente já consegue trabalhar com as setinhas, analisando se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E eu faço análise em relação aqui ao número de operários, certo? Então, veja, se eu trabalhar mais tempo, se eu tiver, digamos assim, para realizar a mesma tarefa, um tempo maior. Então, veja, se eu tiver mais tempo, eu vou colocar a setinha para baixo, para realizar a mesma tarefa, eu vou precisar, no caso, de menos operários, porque eu tenho tempo a mais. Então, veja, como eu estou considerando um tempo maior, aqui eu preciso necessariamente de menos operários. Então, a setinha aqui ela é invertida, ela é para cima, porque mais tempo precisa de menos operários. Agora, observe, quanto à questão da execução. Se com 24 operários eu realizo 75%, para realizar mais, eu preciso, no caso, também de mais operários. Então, veja, se 24 operários realizam 0,75, para eu executar mais, que é 100%, eu preciso de mais operários. Mas como a seta do operário está para cima, e as grandezas são o quê? Preciso executar mais da tarefa, preciso de mais operários. Então, são diretamente proporcionais. Como essa seta está para cima, essa seta aqui precisa estar também para cima. Certo? Então, agora, veja, eu fiz a análise do tempo em relação aos operários e da execução em relação aos operários. Para montar agora essa regra de 3, ficaria o seguinte. Então, analisando operários com tempo. São inversamente proporcionais, então a gente multiplica em linha. Então, fica x vezes 120 em linha. E agora, a execução tem uma seta para cima, enquanto que operários também tem seta para cima. São diretamente proporcionais e a multiplicação é cruzada. Então, é x com 0,75. Isso aqui é igual. Como eu multipliquei em linha x com 120, aqui eu vou ter 24 vezes 60. E aqui multiplicado por 1. Então, agora, para a gente resolver, observe que eu tenho aqui 60 e que eu tenho 120, eu posso simplificar. 120, se eu divido por 60, dá 2, e 60 dividido por 60 dá 1. Então, aqui eu tenho x que multiplica 2, que multiplica 0,75, eu vou ter 1,5 que multiplica x. Enquanto eu tenho 24 que multiplica 1, que é igual a 24. X fica, então, 24 divididos por 1,5. E com isso, finalmente, eu chego numa resposta que o número de operários é 24 por 1,5, são 16 operários, certo? Então, está aqui a solução, a alternativa C. E aí, resolvida mais uma questão para você. Se você gostou da resolução, curte para a gente aí. Também, se tiver amigos, pode compartilhar com seus amigos. E lembrando, nós temos o curso completo de raciocínio lógico matemático, que você pode adquirir esse curso e fazer o curso completo comigo. São muitas e muitas horas, são apostilas teóricas, apostilas de exercícios que eu tenho para você. Acesse www.matematicaemconcursos.com.br e lá você pode ficar sabendo bem melhor como funciona o curso, ver que ele funciona, que é uma coisa bem bacana. Então tá aí o recado, tá ok? Até a próxima aula.